Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. É importante, irmãos, nós louvarmos ao Senhor. A Bíblia diz: em tudo dai graças ao Senhor, mesmo nos momentos ruins, nos momentos difíceis, nós glorificamos ao Senhor, porque é Ele quem pode nos livrar, só Ele pode nos dar vitória em meio às lutas. Como nós sabemos, né, é fácil, muito fácil glorificar o Senhor quando tudo vai bem, quando tudo está às mil maravilhas, né? É fácil glorificar o Senhor. Mas quando a coisa fica difícil, que passamos por momentos difíceis, então aí sim, né, como Jó, nós devemos glorificar a Deus. A Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque Deus é fiel, mesmo nos momentos difíceis. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11, e o versículo 33. Aleluia. João 11, 33. Amém? Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero pregar hoje, irmãos, sobre o tema: porque às vezes não nos resta outra opção a não ser chorar. Há momentos na nossa vida em que não nos resta outra opção a não ser derramar lágrimas. E esses versículos nos mostram que aquele momento era um momento desses, tão difícil, tão terrível, que até o próprio Jesus chorou. Há algumas pessoas, né, no dito popular, que falam que homem não chora. Mas é uma mentira, né? Porque quando chega aquele momento de angústia, aquele momento de amargura, ele acaba pranteando. Ou, melhor ainda, chorar na presença de Deus. Porque na presença de Deus, qualquer um derrama suas lágrimas. Então é bom chorar. Às vezes nós ficamos pensando, né, irmãos, que chorar é algo ruim. Aos olhos humanos, chorar realmente denota algo ruim. Por que está chorando? Porque algo muito ruim aconteceu. Porém, aos olhos de Deus, nós podemos ver que chorar não é algo ruim. Senão Jesus não dizia ali nas bem-aventuranças, e ele disse: bem-aventurado
porque eles serão consolados. E nós vemos então que há uma grande importância no choro do crente. O choro do crente traz o consolo que vem de Deus para as nossas vidas. Aleluia! A presença de Deus vem para as nossas vidas. Jesus disse: eu irei ao Pai, mas eu enviarei um outro Consolador. E de que o Consolador nos consolará, senão dos nossos prantos, dos nossos choros, dos nossos rogos, das nossas dificuldades, dos nossos momentos que pranteamos diante de Deus. Aleluia! Então, nem sempre o choro ele vai acabar em algo triste, vai acabar em algo de derrota, mas muitas vezes o choro vai nos trazer uma alegria imensa. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro ele precede a alegria. Quando estamos pranteando, quando estamos passando pelo vale, pelo deserto, pela dificuldade, nós devemos chorar e o nosso coração deve almejar a presença de Deus, sabendo que esse choro vai nos transportar a uma alegria que virá depois. Após a noite vem o amanhecer, após o choro vem a alegria, depois da tempestade vem a bonança. Glórias a Deus. Jesus chorou. Às vezes não tem outra opção. Todos estavam chorando, porque Lázaro, aquele que Jesus amava e era amado de todos, ele tinha morrido. E já fazia 4 dias que ele tinha morrido. E todos choravam, todos estavam tristes naquele momento. E a Bíblia diz que Jesus, ele moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. E na qualidade de homem, ele moveu-se no seu íntimo, vendo a tristeza de todas aquelas pessoas, e ele também chorou. Aleluia, glórias a Deus. Mas como diz o hino, né? Quem chora para Deus tem resposta. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. O choro, irmãos, na presença de Deus, o choro move o coração de Deus. Qual é o pai ou a mãe que não se comove com o choro do filho e não vai ali consolá-lo? Qual é o pai ou a mãe que está vendo o seu bebê, o seu filho ali chorando e não vai consolá-lo? Deus também, Ele nos consola nos momentos de choro, nos momentos difíceis. E Jesus orou ao Pai e Lázaro voltou a viver. Aleluia, Senhor. Voltou a alegria. Aquilo que era tristeza, Deus fez tornar-se em alegria. Aquilo que era impossível, Deus fez tornar-se possível. Aleluia, glória. Aleluia. Porque o choro move o coração de Deus. Quando nós estamos cheios daquela presença de Deus, nós choramos na presença de Deus. E o coração de Deus, ele se move ao nosso favor. Aleluia. Glórias a Deus.
Então não se preocupe com o que você está passando ou o que você venha a passar. Lembre-se de que o choro, a princípio, pode parecer o fim, uma tragédia. Mas se Deus está no negócio, se Deus está contigo, então saiba que Ele tem solução para o seu problema. Aleluia, Senhor. Vamos ver aqui biblicamente alguns exemplos. A Bíblia fala de Ana, que era uma mulher que estava atribulada de espírito, porque ela tinha uma outra pessoa chamada Penina que a aborrecia. Naquele tempo, Eucana, o seu marido, tinha também por mulher Penina, e Penina gerava filhos, e Ana era estéril, e passava-se o tempo, e ela via Penina gerando filhos, e ela querendo gerar também um filho, tendo seu filho, e não podia. E a outra zombava dela. E ela ficou tão amargurada de espírito que ela foi até a casa de Deus e ela orava de tal forma que não saía palavras, tendo ali Eli, o sacerdote, ela por embriagada, mas ela disse: Senhor, eu não bebi vinho, nem bebida forte, mas estou atribulada de espírito. E ela pranteava, chorava ali diante de Deus, e Deus ouviu a oração dela, Deus ouviu o rogo, Deus ouviu o choro dela, e o Senhor trouxe a resposta que ela estava precisando. Deus ouve o coração contrito, Deus ouve o coração amargurado, Deus ouve quando você prantia, quando você roga, quando você chora diante de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Quando nós choramos diante de Deus, irmãos, significa que nós abrimos o nosso coração para Deus. É aquilo que o Senhor disse, que quem busca o Senhor de todo o coração, esse encontrará Deus. Quem abre o coração para Deus, esse encontrará. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós choramos na presença de Deus, todo o nosso coração, ele está diante de Deus. Glória a Jesus. Nós abrimos o nosso coração diante de Deus. E Ana abriu o coração diante de Deus, e Deus abriu a madre de Ana, e ela teve a Samuel, e ela entregou Samuel a Deus como tinha prometido, e depois disso Deus a abençoou de forma que ela teve outros filhos, porque Deus, ele é fiel. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Porque às vezes, irmãos, não nos resta outra opção a não ser chorar. Que opção tinha Ana? Ela era estéril. Quem poderia resolver o problema dela? Somente Deus. Mas ela chorou diante de Deus, e Deus ouviu a oração de Ana. Então, quando nós estivermos passando por momentos difíceis, não vamos nos envergonhar de abrir o nosso coração diante de Deus, derramar as nossas lágrimas diante do Senhor, porque Ele está nos contemplando. É um momento que nós abrimos o coração diante de Deus, é que Ele falou que vai
ser achado. Aleluia. Quando nós encontramos Deus, quando a pessoa ela tem uma dificuldade para chorar, sabe aquela pessoa que tem um coração de pedra, que não derrama uma lágrima, parece ter um crocodilo, né? Que não derrama lágrima por nada, pode estar caindo o mundo. Já viu alguma pessoa assim, que não chora por nada? Essa pessoa, a Bíblia diz que Deus, Ele vai quebrar aquele coração de pedra para colocar um coração de carne, porque um coração de pedra não agrada a Deus. Coração de pedra não chega na presença de Deus. Coração de pedra não pode abrir-se diante de Deus. Mas um coração de carne, um coração que roga ao Senhor, que chora mesmo diante de Deus, com certeza este coração está bem pertinho de Deus. Aleluia. E não importa se é homem, não importa se é mulher, não importa a posição social, não importa nada disso. Quando chega o momento em que abre o coração diante de Deus, Deus muda tudo. Deus muda a sentença. Sabe o que é a sentença? A sentença é algo que aquele que tem autoridade decretou: vai acontecer assim. E Deus fala: vai acontecer isso. Mas veja que lá no segundo livro dos Reis, nos diz que Elias foi mandado por Deus até o rei Ezequias. E Deus falou para ele: vai lá e fala para o rei Ezequias: da cama que tu subiste, daí não descerás senão para a sepultura. Essa enfermidade que você tem, dela você morrerá. Essa foi a sentença, ou seja, o decreto. A enfermidade ia matar o rei Ezequias. Mas a Bíblia diz que Elias deu a resposta de Deus ali, virou as costas e foi embora. E a Bíblia diz que Ezequias virou para a parede e chorou muitíssimo, chorou muito, pranteou diante de Deus e falou: Senhor, lembra-te, ó Senhor, que andei na tua presença em retidão, e chorou muito. E quando ele estava ali chorando, o Senhor, como que dissesse assim, pegou na camisa de Elias e falou: Elias, volta para trás, Elias, volta aqui, Elias. Talvez Elias se assustou e disse: o que foi, Senhor? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado, mas vai voltar lá, porque tem alguém chorando, tem alguém pranteando, tem alguém chorando na minha presença. Volta lá, porque eu vou mudar tudo. Volta lá, porque eu vou mudar a história dele. Volta lá, porque o choro comove o meu coração, diz o Senhor. E Elias voltou, e o Senhor mandou abençoá-lo e dizer: eis que ouvi o teu choro, eis que as tuas lágrimas chegaram até mim, e eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Aleluia! Porque o choro comove o coração de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Ezequias era o rei, mas ele chorou diante de Deus, e Deus lhe trouxe a resposta. Glórias a ti. Aleluia. Então chora diante de Deus, derrama as suas lágrimas diante do Senhor, faz como Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa com teu pai em secreto, porque ele te recompensará publicamente.
solução para a sua aflição, para o seu problema. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Senhor. E o Senhor fez algo tremendo, terrível. Olha o que Deus fez. Deus fez um movimento na terra para provar para o rei Ezequias que ia acrescentar os 15 anos. Havia um relógio chamado relógio de Acás, que era um relógio baseava-se na sombra do sol, que o sol produzia naquele determinado lugar. E ele fez com que voltasse 10 graus, o sol voltasse 10 graus no relógio de Acás. Ou seja, antigamente o povo não sabia que achava que o sol que voltava, mas na verdade a terra parou de girar, voltou um pouco, e aquele dia ficou 10 graus no relógio de Acás, maior do que os outros dias, porque Deus ouviu o choro do seu servo fiel. Veja como é importante nós andarmos em retidão e sinceridade diante de Deus, porque quando chegar um momento difícil, Deus vai ouvir o nosso choro. Ele ouviu o choro do rei Ezequias, disse: Senhor, eu andei na tua presença, e o Senhor ouviu ali o clamor do rei, aleluia, ouviu o seu pranto, ouviu o seu choro, aleluia. Chora, pode chorar, irmãos. Pode chorar na presença de Deus, porque Deus, Ele tem resposta. Aleluia. Glórias a Deus. O terceiro exemplo foi de uma mulher que não era do povo de Deus. O nome dela era Agar, egípcia, e ela veio a ser serva de Abraão e Sara, e acabou ali gerando um filho de Abraão, que era Ismael. Mas aquele filho não era o filho da promessa. E depois que nasceu Isaac, que era o filho da promessa, houve uma confusão entre Sara e Agar, porque Ismael, ele não aceitava, sendo ele primogênito, ele não aceitava que Isaac seria maior do que ele. E por fim, Abraão, ele teve que decidir, de despedir Agar e Ismael, e eles acabaram saindo errantes no deserto. Mas Deus tinha uma promessa na vida dele, e a Bíblia diz que o menino Ismael e Agar chegaram em determinado lugar que acabou a água, e no deserto não tem água, e ela afastou-se do menino a distância de um tiro de flecha, para não ver a morte do menino. E ela começou a chorar naquele momento. A única água que tinha naquele deserto era a que saía dos olhos de Agar e pingava ali na areia. E naquele deserto ela chorava e regava a areia do deserto com as suas lágrimas. E o anjo de Deus dos céus bradou e disse: Agar, não chores, porque Deus ouviu a voz do menino. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. E quem sabe Deus fez uma fonte brotar das lágrimas de Agar, porque o Senhor disse: olha Agar, e quando ela olhou, ela viu uma fonte de águas para saciar a sua sede, e ela saciou a sua sede, pegou o seu filho, saciou a sede do seu filho, e
porque ela chorou diante do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. A lágrima do crente move o coração de Deus. Aleluia. A lágrima do crente, ela tem um poder. No momento difícil, no momento de tristeza, nós temos o socorro. Nós temos o Senhor ao nosso lado, que está para enxugar as nossas lágrimas. Mesmo nos momentos que nós choramos e parece que acaba, seca-se a fonte lacrimal e já não conseguimos mais chorar, mas aquelas lágrimas, aquelas lágrimas, elas não foram esquecidas diante de Deus. Não estão esquecidas diante de Deus aquelas lágrimas, porque o Senhor, Ele mandou o anjo para colher as lágrimas, porque as tuas lágrimas estão depositadas em memória diante de Deus. Flávia, meu poderás. Eis que digo nesta noite que as tuas lágrimas estão comigo, diz o Senhor. E estou eu com a providência para te entregar. Aleluia. Irmã Bruna, a tua colheita está chegando, diz o Senhor. Porque não esqueci-me de nenhuma das tuas lágrimas, diz o Senhor. As tuas lágrimas estão enchendo as minhas mãos, e das minhas mãos elas não escorrem. E elas te trarão a recompensa que já te prometi. Aleluia. Chora diante de Deus, igreja. Coloque-se em pé. Aleluia. Chora diante de Deus. Ele tem colhido as tuas lágrimas. Você não tem chorado em vão, não tem derramado as tuas lágrimas em vão, porque o Senhor, aleluia, Ele tem a presença, Ele tem a resposta, Ele tem a bênção. Louvado seja o nome do Senhor.